Oi, gente, que bom que você está aqui, que bom que você veio me encontrar. Você sabe que eu fico muito feliz quando você passa por aqui no canal para vir me encontrar, conversar comigo, me fazer pergunta. Eu fico sempre muito feliz. Sabe que eu gravo vídeo um dia sim e 5 meses não. É uma youtuber sem vergonha, né? Que grava vídeo muito pouco. Mas, gente, eu tenho tentado melhorar. Eu vou melhorar, eu prometo. Mas hoje eu venho aqui por um assunto muito interessante, que eu realmente, eu falei, não, eu vou gravar um vídeo para conversar com o pessoal sobre esse assunto que eu acho muito importante. Esses dias, acho que semana passada, ou início dessa semana, não sei, eu recebi num grupo a seguinte mensagem assim, ó: pais são pegos de surpresa com relacionamento e beijo lésbico na mais recente temporada da série infantil Jurassic World da Netflix, né? Quando eu recebo esse tipo de mensagem, a primeira coisa que eu faço, como jornalista que sou, é correr para checar, né? Correr para olhar, porque eu quero saber se é aquilo mesmo, se eu entendi direito, se a notícia foi realmente idônea, se a notícia é confiável, se ela foi manipulada, enfim. Então eu fui para Netflix, fui para esse Jurassic World, né? E sobre essas descobertas que eu fiz é que eu quero conversar com você hoje. Então, olha só, Jurassic World é uma série da Netflix, é uma animação, né? Então é um desenho que tem ali 6 adolescentes, eu acho que eles estão entre 12 e 14 anos, mais ou menos. Inicialmente eram 3 meninos e 3 meninas, agora um dos meninos deu uma sumida, são 3 meninas e 2 meninos agora. Essa série está na 5ª temporada. Aqui em casa nós assistimos a primeira temporada. Na época da primeira temporada, era livre, então não tinha classificação etária. Então nós assistimos aqui em casa, nós temos na sexta-feira a gente gosta de assistir junto alguma coisa, a gente escolhe um filme, algum vídeo para a família, e a gente, numa dessas vezes aí, a gente assistiu alguns episódios da primeira temporada do Jurassic World, certo? Quando era classificação livre. Do que se trata o Jurassic World? O Jurassic World se trata de o protagonista ali, né, o papel de frente é do Darius, que é um garoto que gosta de jogos e gosta de dinossauro. É um menino, né, de 12, 13 anos que gosta dessas coisas. E aí ele vai para um acampamento num determinado lugar, me parece que numa ilha chamada Nublar. E nessa ilha ele vai conhecer alguns experimentos que acontecem lá e eles acabam ficando presos num mundo onde há muitos dinossauros, né? Digamos, num mundo perdido. E aí eles vão passar agora o tempo todo tentando voltar, como se fosse ali uma versão moderna da Caverna do Dragão. Você que tem habilidade, você vai saber do que eu tô falando, né? Que os meninos se perdem e depois eles passam todo o tempo tentando voltar para casa. E aí essa a saga. Eles estão na 5ª temporada. A partir, acho que da 2ª ou 3ª temporada, a classificação etária mudou de livre para 10 anos. Então, a classificação etária é 10 anos, certo? Por causa disso, meu filho tem 8 anos, a gente parou de assistir o Jurassic World porque mudou a classificação etária. E nós aqui em casa somos muito chatos com esse negócio de classificação etária. Se tá dizendo que é para 10 anos, o meu filho que tem 8 não vai assistir. Se tá dizendo que é para 14 e o que tem 12 não vai assistir, né? A gente estabelece isso como uma regra, né? Pra gente escolher o que a gente pode e o que a gente não pode assistir. Então, a história é essa. Nós estamos na 5ª temporada, e foi justamente na 5ª temporada, no 9º episódio, que surge essa notícia, né? De que os pais foram surpreendidos na mais recente temporada da série infantil Jurassic World da Netflix, porque tem o tal do beijo lésbico. Então, foi isso aqui, ó, que eu recebi, né? Aí tem a imagem aqui dos meninos, uma das cenas, né? Enfim. Aí eu fui atrás para assistir. Fui lá para a 5ª temporada, fui pro 9º capítulo, e o 9º capítulo, ele é exatamente isso que está dizendo aqui, né? Há um
eles passam muito tempo ali tentando voltar, desenvolvendo laços, e um desses laços que são desenvolvidos é entre uma menina que começa a gostar de outra menina, e ela passa esse episódio, esse capítulo 9 todo, dizendo que vai conversar com a menina, que vai dizer o que ela sente, que vai falar a verdade, que vai abrir o coração, que vai se revelar, vai se declarar para a menina. E ela passa todo o episódio tentando fazer isso em diversas situações, até que no final lá do episódio ela fala para a menina que gosta dela, que é apaixonada por ela, que não sei o que, papapá, e aí elas se beijam. Então tem um beijo sim, né? Entre essas meninas, e os amigos, né, que estão ali ao redor. Estou tentando localizar a foto, que eu fiz uma foto da tela para te mostrar. E aí eles acabam sim, elas acabam se beijando, todo mundo vibra, fica muito feliz com essa parada e tal. Então é isso mesmo, gente, não tem outra conversa, é isso mesmo, o episódio trata disso. Bom, aí os pais são surpreendidos, né? Destrinchando aqui a notícia. Sim, os pais são surpreendidos, por quê? Porque pelo menos eu, acredito que a classificação etária de 10 anos, ela te dá, pelo menos tecnicamente, uma segurança de que você não vai ter esse tipo de conteúdo num desenho com classificação etária para 10 anos. Eu, Sara, considero que 10 anos não é uma idade em que você, nos conteúdos, nos desenhos, você possa ter cenas de adolescentes beijando na boca, né? É claro que tem uma insinuação de um sentimento e tal, mas beijar na boca mesmo, aos 10 anos, eu acho que não é adequado, eu acho que é precoce, eu acho que sendo relacionamentos heterossexuais ou homossexuais, eu acho que é cedo, né? Porque eu, por exemplo, meu filho tem 8 anos, eu não quero que o meu filho de 10 anos já esteja beijando na boca. Então, eu não quero que ele consuma, aos 10 anos, produtos comerciais, culturais, né, que vão estimulá-lo a fazer a mesma coisa, a beijar na boca. Eu acho que é muito precoce, eu acho que é muito cedo. Então, eu penso que, inicialmente, a Netflix, no mínimo, tem que alterar essa classificação etária. Porque não vamos também dizer que mas você tá chateada, Sara, porque é um beijo gay. Não, eu tô chateada porque eu acho que com 10 anos ninguém deve beijar na boca. Criança não deve beijar na boca de outra criança, seja ela do mesmo sexo ou sexos diferentes, seja hétero, seja homo. Eu acho que não, tá errado. Então eu acho que a Netflix inicialmente errou, no mínimo, com a classificação etária, que ela deveria ver isso. E eu acho que você que está em casa, assim como eu, tem que reclamar, formalizar uma reclamação. Olha, 10 anos não, 10 anos está cedo, muda essa classificação etária. Porque crianças de 10 anos não devem ser estimuladas a beijar na boca de ninguém. De ninguém. Então a Netflix está errada em relação a isso. Eu não vou trazer aqui discussão se é beijo gay, se é beijo hétero. Mas está errado quando você tem um desenho que vai estimular crianças a terem aquele tipo de comportamento, que aos 10 anos é profundamente inadequado, certo? Então tem que, no mínimo, mudar a faixa etária. Um outro ponto que eu acho que é importante da gente falar aqui é o seguinte, gente, você que é pai, você que é mãe, que se preocupa com o tipo de conteúdo que o seu filho consome na internet, nas redes sociais, você precisa pensar o seguinte: aquele tempo em que você podia colocar o tablet na mão do seu filho, o celular, e deixar ele livre e ali ficar assistindo infinitamente, sem a sua supervisão, esse tempo acabou, isso não existe mais. Nós não estamos seguros nesse sentido. Então, tudo que o seu filho for consumir,
esse conteúdo precisa passar pela sua supervisão. Primeiro, porque precisa ter um controle de paz aí no tablet do seu filho, no celular. Ele não pode assistir o que quer. E o que ele for assistir, você como pai precisa ver, precisa saber o que ele está consumindo. Gente, eu sou professora de adolescente. Vocês não têm ideia. Às vezes os pais saem para trabalhar e é uma dificuldade porque eles não têm com quem deixar os filhos. Os filhos ficam por conta da babá tablet, da babá celular. Os meninos assistem cada coisa e vocês não têm ideia. Vocês ficariam com vergonha. Vocês ficariam envergonhados de saber. Então, criança não pode ficar sob a própria supervisão. Eles escolhem o que vão assistir. E às vezes a gente deixa, porque, poxa, o menino passa o dia todo sozinho, não posso ficar podando. Você deve podar, amigo, porque senão esse é um caminho sem volta. Se você não podar, se você não fiscalizar, se você não falar isso, não. Se você não colocar limite, tu tá lascado. Tu tá lascado. Tem que ter limite. Então, esse tempo de você deixar o seu filho à vontade no tablet, seja com a idade que for, sem supervisão, isso acabou. Se você está preocupado com o que o seu filho consome, você precisa saber o que ele consome. E às vezes ir lá e assistir antes. Por quê? Porque geralmente os produtores de conteúdo para crianças e adolescentes, eles não necessariamente têm a mesma cabeça que você tem. Vou falar aqui como uma mãe de um pré-adolescente, como meu filho gosta de se chamar, pré-adolescente, cristão. Nós somos cristãos, nossos valores nós buscamos na palavra de Deus, na Bíblia. E é claro que os valores da Bíblia, diante dos valores desse século, estão perdidos. Não adianta eu achar que os desenhos da Netflix, que as animações da Netflix, da Discovery, da Prime Video, do que for, dos streamings da vida, das plataformas de vídeo da vida, do YouTube, que eles vão atender ao formato, ao pensamento, à visão bíblica de conteúdo. Não vai, porque são visões opostas. Então é por isso que a gente tem que vigiar. A gente precisa olhar para saber se os nossos filhos estão consumindo aquilo que a gente acha que tem a ver com a nossa visão de família, nossa visão de mundo, a visão bíblica, a cosmovisão bíblica. Entendeu? Não deixa o seu filho sozinho nesse mundo de conteúdos, de animações, de vídeos, porque ele vai se perder ali. Não tem jeito. E o mundo pensa assim. Esse sistema, esse mundo que nós vivemos tem esse tipo de pensamento, esses valores. E então esses valores estão cada vez mais presentes em todas as produções que são feitas. Eles fazem um desenho, eles fazem um filme, eles fazem uma música. Esse tipo de conteúdo, esse tipo de valor que está presente neste século, também estará presente nas produções deste século. Eu falo desse século, desse mundo, que a gente vive. Então, a gente é que precisa separar, olha, isso aqui é bacana consumir, isso aqui não é bacana consumir. Porque eles não vão fazer isso por nós. Eles não vão fazer isso por nós. O que a gente vê hoje quando liga a televisão, quando liga para assistir algum vídeo, alguma coisa, são pessoas que vão na contramão daquilo que a Bíblia prega. Vão ensinar os nossos filhos de um jeito que não é o jeito que a Bíblia ensina. E se a gente quer ensinar os nossos filhos do jeito que a Bíblia ensina, nós temos que ir para a Bíblia e não para as plataformas de vídeo. As plataformas de vídeo não vão nos ensinar a fazer isso, entende? É a questão de coerência. E se nós pusermos filhos no mundo, nós somos responsáveis por eles e pela forma com que nós desejamos educá-los. Essa educação somos nós quem temos que fazer, não é a escola, não é a Netflix, somos nós, o nosso núcleo familiar. A gente precisa se responsabilizar por isso.
certo? Ah, Sara, você está passando a mão na cabeça da Netflix dizendo que é assim mesmo? Eu não estou passando a mão na cabeça da Netflix. Eu estou, na verdade, chamando a atenção dos pais. Porque a gente quer delegar. Ó, assista aí, fica aí assistindo enquanto eu vou resolver meus problemas. Fica aí no celular, fica aí no tablet. Gente, não vai dar coisa boa. Não adianta. Se você tem princípios que você considera que são diferentes desses princípios que estão aí nos filmes, na cultura deste século, então não vai dar coisa boa. Vai dar discrepância, vai dar diferença, né? Então, qual é a minha conclusão disso? Primeiro, Netflix, dá uma olhada nessa classificação etária, minha amiga. Tá errado, tá ruim. Criança de 10 anos não pode ter acesso a esse tipo de conteúdo com beijo na boca. Não pode. Não pode. Tá errado. 10 anos é criança e criança não pode ser exposta a esse tipo de conteúdo com beijo na boca. Tá errado, Netflix. Você tá assistindo esse vídeo, depois você pode, se você for adulto, vai lá dar uma olhada no episódio. Escreva para Netflix e diga, muda essa classificação etária, tá errado, para eu pelo menos saber que o meu filho de 10 anos não pode ter acesso a esse tipo de conteúdo. É por isso que a notícia aqui diz que que os adultos foram pegos de surpresa, porque ninguém espera. Ninguém espera. Segunda coisa, a educação dos nossos filhos tem que passar pela nossa supervisão. Se nós queremos educar os nossos filhos de determinada maneira, nós precisamos estar atentos a essa determinada maneira que nós desejamos. E não achar que a escola, os colegas, as plataformas é que vão fazer isso por nós. É a visão da sua família, é a sua visão de mundo, então é você que é responsável por isso. Terceiro, esse mundo tem um pensamento que vai na contramão da palavra de Deus. E se há esse pensamento que vai na contramão da palavra de Deus, e a gente já sabe disso, a gente não vai buscar nas produções que este mundo faz elementos para educar os nossos filhos. Nós vamos para a Bíblia e nós vamos procurar ser mais seletivos com relação ao conteúdo que a gente consome. Né? Ó, tá fácil não. Não tá fácil. E a tendência é de que fique cada vez pior. Né? Essa visão muito liberal, que tudo é permitido, que o mundo tá aí para ser gozado, que o mundo tá aí para ser consumido, sabe? Para você ter experiências e experiências e experiências. Isso pode ter consequências muito sérias para as nossas crianças, para dentro da nossa casa. E essa é a fase em que você educa. Você sabe que adolescente, é difícil você educar um adolescente. O adolescente ele vai viver muito de acordo com aquilo que ele já foi ensinado, né? Então, agora que o seu filho é pequeno, é o momento de você intervir, de você, sabe? E trazer os esclarecimentos na medida em que as dúvidas dos seus filhos vão aparecendo, você vai conversando e vai trazendo à luz da palavra de Deus os esclarecimentos necessários. E não deixar que as séries de televisão, né, que as crianças e adolescentes tanto gostam, tragam as respostas para eles. Né? Mas você, como pai, como mãe, é o responsável por isso. Você é o tutor, é aquele que ensina mesmo. Então, que a gente possa ficar de olho. Não brinque. Esses dias eu fui pro cinema, gente, falei assim, nossa, é um desenho inocente que a gente vai assistir, né? E estávamos com um casal de amigos, eles levaram o filho também. Estávamos no cinema ali curtindo aquela sessão, um desenho que eu achei que fosse inocente. No meio do desenho, que eu não quero citar qual é, aparece uma cena lá, né? Que eu considerei completamente fora de propósito, como uma amostra de que, assim, você não pode descansar. Mesmo os desenhos mais tranquilos, que a gente acha que são os mais tranquilos, eles vão sugerir valores e coisas que muitas vezes são contra aquilo que a palavra de Deus ensina.
e a gente precisa ficar de olho nisso, tá bom? Então hoje eu quis conversar com você um pouco sobre isso. O filme é a série, né, Jurassic World, lá da Netflix. O episódio é o 5º, é a temporada 5, episódio número 9, se você depois quiser olhar. O conteúdo é isso mesmo, esse episódio é todo sobre a relação dessas duas meninas, e aí a gente entende que é o seguinte: se elas começam a namorar no capítulo 9, a gente entende que elas vão manter, né, o relacionamento delas a partir daí, e é isso mesmo, né? A Netflix está errada, a classificação etária tem que mudar, não é 10 anos, e nós precisamos vigiar, esse é o nosso papel no cuidado dos nossos filhos, tá bom? Se você acha que esse vídeo foi informativo, de alguma forma foi importante, compartilhe com seus amigos, com outros pais, para que a gente possa fazer essa discussão, né? Na verdade, o que você acha? Você acha que a gente deve deixar os filhos mesmo escolherem os conteúdos que eles querem consumir? Ou os pais devem se preocupar com isso, os pais devem fazer essa triagem, devem fazer essa fiscalização, essa mediação entre os conteúdos, né? E tentar ali trazer para dentro do coração dos filhos, para a mente dos filhos, conteúdos que têm mais a ver com a visão bíblica. O que você acha desse assunto? Coloca aqui a sua contribuição nos comentários. Seu comentário educado vai ser sempre bem-vindo, tá bom? Grande beijo para você e a gente se encontra num próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá!